Stubblebine, ele chegou pro Lynn Buchanan, inclusive o Lynn Buchanan tinha uma relação de pai e filho com esse general, né? Inclusive ele não chama ele de General Stubblebine, ele chama ele de Burt, que é Albert, né? Sei. Albert ele chama de Burt, né? O apelido. Então ele chama o cara de Burt. Você fala, pô, como é que um sargento chama um general de Burt? Ele falou, não, cara, a gente tinha uma relação de pai e filho. Porra. Ele, tipo, me adotou, entendeu? Então, o que o Lynn Buchanan ele diz? Ele diz que... Pô, acabei esquecendo o que eu ia falar, sabia? Aí, o ponto... Rompeu o ponto. Sim. Agora. O Lynn Buchanan, o que ele falou, cara? Deixa, vamos falar com o Mike Tigre lá, que eu tô curioso. Tá, vai pensando então. Vou até comer uma jujuba pra ver se dá um gás. Coloca o Luciano Tigre aí então no ponto que ele teve no local do avistamento. Esse aqui eu tô doido pra escutar. Então. E ele mandou vídeo pra gente, foto do local que é bem remoto, bem de difícil acesso. Tudo bem contigo, cara? Abre o áudio dele, por favor, diretor. Estamos sem áudio aí. Tá aberto. Aí, agora abriu. Sim. Agora abriu. Pronto. Agora abriu. Olá, tudo bem, Vilela? Bela barba, hein? Rapaz, tá virado no Guedes aqui. Se apresenta pro povo que não te conhece, cara. Pois é, rapaziada. Eu sou Luciano Tigre. O pessoal pensa que é nome de trabalho, mas é meu sobrenome mesmo, né? Acabou combinando aí com a sobrevivência. Eu sou apresentador do Discovery Channel, instrutor de sobrevivência para piloto, comissário, sou piloto de avião, sou professor de meteorologia, trabalho com diversas áreas aí, e agora estou garimpando caso estranho, comecei a trazer isso no meu Instagram e a coisa deu uma explodida, digamos assim. E você teve no local, você falou com o Mike, como foi? Conta a história aí, como você entrou nessa aventura aí? Pois é, eu fiquei muito consternado, na verdade, com o que começou a acontecer com ele, né? Porque a gente que está na aviação, a gente começou a falar sobre os temas mais misteriosos, digamos assim, há pouco tempo, por conta do que está acontecendo no mundo, né? A gente, digamos assim, a gente tomou mais coragem para começar a trabalhar isso, porque senão a credibilidade, a reputação, ela era muito macetada, né? Alguns anos atrás. E isso começou a mudar, o pessoal começou a se encorajar, não foi diferente comigo, sou uma pessoa muito cética, e eu ficava até mesmo brabo, porque eu ia pro mato, tô sempre no mato, desde sempre, cara, 10 anos de Amazônia, infantaria de selva lá no exército, e todo mundo via luzes, coisas estranhas, e eu nunca via. Então eu ficava brabo até o dia que eu comecei a ver, e por trabalhar na aviação, eu comecei a ver padrões de voo em luzes, comecei a ver coisa voando que eu não conseguia explicar. E aí o buraco começou a ficar bem mais embaixo, e como eu pesquiso esses casos, né? Porque a gente que está no mato, que está na sobrevivência, a gente acaba escutando muito relato, pois não. Luciano, sobre essas... Só fazer uma pausa, acho que o Daniel vai entrar nessa também, porque ele tem histórias relacionadas a isso. Essas luzes, cara, que a gente até tem coisas no nosso folclore que são associadas a fogo, a mãe do ouro, a luzes... Mãe do ouro é a bola de luz. Eu mesmo já vi, não foi aqui no Brasil, mas eu vi lá na Terra do Fogo, perto de Ushuaia, uma bola de fogo acompanhando meu carro. Cara, quais são os relatos mais comuns e o que você já ouviu, né? Olha, tem um que é da terra do meu avô. Ele falava sobre uma chama de vela, mais ou menos desse tamanho aqui, que acontecia em cima de uma fonte de água. E chegou o dia, meia-noite e pouco, virada do ano, que com meu pai, meus primos, meus irmãos, a gente viu isso. E eu tentava dar um passo para me aproximar, porque eu, metido a brabo, né? Não, vou lá ver. Vou enfrentar. Eu vou lá ver, eu quero ver, porque eu sou cético. Eu dava um passo e ela sumia. Aí na minha cabeça, bom, eu mudei de posição, ótica, né? Então a luz desapareceu. E aí eu perguntei para a tropa que estava aqui, meu pai e os outros, vocês estão vendo? Não. Mesmo eles mantendo a posição, ela apagou do mesmo jeito para eles. Então não era o meu movimento que tirava ela do foco. Quando eu retornei, dei um passo para trás, ela acendeu de novo. E eu gosto muito de fazer fogo primitivo. Você deve lembrar que eu fiz fogo aí na tua mesa, inclusive, essa mesa bonita aí. E eu tentei encaixar nas configurações do triângulo do fogo, não consegui. Então eu não consegui explicar fisicamente, logicamente, essa luz. Depois eu comecei a ver outras coisas também em cima dos rios que eu acampava e comecei a garimpar esses casos com outros amigos, que a gente começou a se encorajar e a um contar para o outro. E tem o processo físico, né, tem o raio globular,
que acontece em dias de muita tempestade, atmosfera carregada. Isso foi relatado até nas navegações marítimas ali do Pedro Álvares Cabral, na ponta dos mastros. Tem o fogo de San Telmo, né, que a gente que é piloto vê saltar da fuselagem para cima do plex, do para-brisa do avião. São processos estáticos, atmosféricos. Bolas de fogo, literalmente, né, daí que deriva a história do boitatá. Tatá do dialeto indígena significa fogo, então os nossos povos mais antigos já relatavam isso, né? Isso foi passado, chegou até a gente. Geralmente dá em local pantanoso, tem a ver com gás metano pressurizado que sai, entra em contato com oxigênio. Então tem algumas coisas que a gente consegue explicar. Mas, por exemplo, ir lá para o local onde aconteceu o fato dessa luz que o Mike viu. Eu queria ver o local, como cético que sou, né? Como eu estou sempre no mato e entendo bastante daquela configuração, inclusive conheço aquele lugar lá por ter cavalgado lá anos atrás, tem muita estância de cavalo ali, então o pessoal vai cavalgar por lá, né? Eu resolvi ir até lá. Que tipo de terreno que é lá? A gente vê, eu vi, se você puder colocar umas imagens aí, Romer, para o pessoal se ligar, é uma mata fechada? Isso, ele vai ter uma encosta pedregosa, arenítica, alta pra caramba, tem pontos ali de 100 metros, 90, 70 metros, e na parte do fundo, né, quando você desce ela ali, tem um espraiado grande, com uma grande planície ali, toda de uma certa forma irregular, né, com pequenas elevações, da borda dela até mais ou menos uns 5 quilômetros é mata virgem nativa, sabe? Então a floresta com árvores embaixo desse morro, né, na frente desse morro ali, como que fazendo reverência para ele, né, árvores de 10, 15, 20, 30 metros, algumas de 40, aí tem esse paredão que sobe, e eu fui para cima desse paredão. Foi muito complicado de chegar ali, mas eu precisava ver o local para descartar tudo que estavam fazendo com o Mike, né. É um drone agrícola, é um balão de São João com LED, teve gente que me mandou mensagem falando isso, não, é LED, é um balão, sabe aquele balão gigantesco? Eu já soltei, enchi de LED, ele cai, vai lá que tu vai achar lá em cima das árvores. A ambulância do SAMU que tinha estrada lá, era uma rave. Então, rave? Falaram de rave? Pessoal, no meio do mato, no meio do nada. No meio do nada, cara. No meio do nada. Eu pensei, bom, eu conheço aquele local. Aí eu peguei os vídeos do Mike, peguei a sombra das imagens que ele estava fazendo ali do sol, a angulação do sol, descobri o horário, descobri os pontos cardeais ali, vi que ele estava realmente olhando para o oeste, reconheci aquele paredão, joguei ali nos Google da vida, fiz toda uma plotagem com muito detalhamento, realmente para não errar o lugar, e fui para lá, porque eu já tinha estado no local anos e anos atrás. E não deu outra, eu cheguei naquele paredão ali depois de surrar um mato extremamente brabo, mas muito brabo, sabe? Chegar na borda daquele paredão não foi um negócio fácil, no ponto que eu tinha plotado. E, local de muita serpente, né? Ali a gente já viu jararaca, já viu cascavel, já viu abelha, então tive que andar com muito cuidado ali, até que eu cheguei na borda desse paredão. E quando eu estou começando a me aproximar na borda do paredão, eu encontrei uma primeira fenda muito profunda. É um corte na rocha, assim, que ele sai, o paredão tá aqui, ó. O paredão tá aqui. Essa fenda, ela sai do 400 metros, assim, para cima, o terreno tá aqui, ela vem cortando e vai se abrindo, e ela termina no paredão, uma fenda monstruosa. Eu achei mais de uma. E essa foi a primeira que eu encontrei. Quando eu tô chegando perto dessa fenda, é que a coisa começou a ficar muito estranha. Mas muito estranha, como eu já senti coisas diferentes no meio do mato. Mas dessa vez foi um negócio assim. E eu falo isso num vídeo que tá no Instagram. Há muitas décadas, Daniel Lopes vai lembrar desse filme, Fogo no Céu. É o caso do Travis Walton. Sim, tô ligado. Sim, famoso esse filme. Cara, faz muitas décadas que eu não lembrava sequer. Deixa eu só dizer o prazer falar contigo, tá, meu querido? Uma alegria aqui. Prazer imenso, Daniel. Prazer Valeu. Imenso. Muito aprendizado contigo aí sempre. Valeu, fico honrado. Depois coloca o cartaz desse filme aí, que é um filme muito famoso, eu assisti na época, que fala sobre a abdução, né, desse cara. Esse filme, ele deixou muita gente sem dormir direito por um tempo, viu? Porque ele é um negócio assim... Você realmente... Acho que foi um dos primeiros filmes de abdução que conseguem colocar você na perspectiva da pessoa de uma forma, assim, aterrorizante, né? O próprio Travis Walton fala que,
foi isso, mas não foi bem isso. Ele tem um monte de relato, né, onde ele fala como é que a percepção dele captou isso, né? E eu tô chegando perto dessa fenda, já olhando a borda ali, que eu queria chegar na borda ali com segurança para ver o mato ali embaixo, onde a suposta luz, nave, máquina, não sei, estaria. E nessa borda, exatamente nessa fenda, eu escutei como se fosse uma vibração. E aí, uma coisa que eu estou relatando dos meus stories o dia inteiro. Eu estou há mais de 24 horas sem dormir. Eu voltei de lá, porque quando eu cheguei nessa fenda, eu senti uma vibração aqui, uma frequência, algo metálico, não sei explicar, que está até agora aqui comigo. Eu não dormi essa noite, para vocês terem uma ideia, né? Então eu estou virado desde ontem. Essa hora que ontem eu estava chegando em casa desse local, eu senti a primeira vez isso quando eu cheguei perto dessa fenda, e foi como se uma flecha tivesse entrado e Travis Walton. A história veio pronta na minha mente. Veio pronta. E uma coisa também que eu não revelei nos vídeos, que eu fiquei meio assim de comentar também, é que junto com essa frequência, essa vibração, eu escutei alguma coisa, como se fosse um nome, só que de forma metalizada, de forma vibrante. E quando eu fiz os primeiros vídeos, eu até pensei lá no mato mesmo, né? Eu comecei a filmar, eu falo do Travis Walton, e dá para ver no vídeo que eu vou comentar sobre isso e eu paro. Eu literalmente parei, ó, o encarte do Fogo no Céu, ó. É esse aí. Eu fui comentar no vídeo e, peraí, a gente tá começando a falar desses assuntos e tal, mas a galera vai me tirar pra louco de todas as formas agora. Porque eu escutei um nome metalizado, algo como Mark, alguma coisa assim, mas difícil de ser entendido. Depois, voltando toda a fita, eu pude lembrar de outras 2 vezes que eu escutei algo parecido, né? Cheguei a me virar. Hoje, o pessoal que me segue no Instagram começou a mandar coisas ali dizendo que tinha vulto atrás de mim e tal. Eu nem fui analisar isso, porque eu tô o dia inteiro com essa frequência, essa vibração. Então, começou ali nessa fenda. Aí eu respirei fundo, me acalmei, porque eu falo no vídeo, inclusive. Cara, eu tô com uma sensação estranha. Eu já senti isso no meio do mato, mas eu tô lembrando do caso do Travis Walton aqui, e eu não sinto que é algo ruim, mas tem algo muito esquisito acontecendo aqui, eu não sei explicar, e aí eu continuo gravando e vou para essa borda. Aí, como eu sempre faço, eu explico pra galera, ó, cuidado nessas bordas, porque a galera chega e já quer olhar ali. E em terreno arenítico, é muito fácil você ir para a borda e despencar tudo, pode ter uma fratura e não dá outra. E nisso tudo, a minha intuição gritando forte algumas coisas, de forma amplificada e com eco na minha cabeça, ó, passa a informação do perigo que tem na borda, um eco na cabeça que não estava antes. Um negócio esquisito, cara. Aí eu contornei para ter uma visão, que a montanha, a borda estava aqui e tinha uma progressão para cá. Então eu saí daqui e vim para esse lado para olhar para o paredão, e tá no vídeo. Se o Homer buscar, ele vai ver que eu estou lateralizado numa das pontas do paredão, onde eu vou e eu consigo ver a borda do paredão aqui. E não dá outra. Eu vejo ali que o paredão, onde eu poderia me aproximar para olhar ali para baixo, tem uma fratura, e é muito comum que as pessoas desavisadas, né, os entusiastas ali da natureza, eles vão, largam o peso ali e o troço desanda. Então eu comecei a sentir essas coisas estranhas, essa sensação metalizada, que de alguma forma ela está aqui até agora. Esse é o vídeo, ó. Cadê o vídeo? Aí? Olha lá. Tem áudio? É nessa borda aí. Ô, Homer, tem áudio ou é só vídeo? Então vamos ver. Explica pra gente. Aí, ó, aí eu tô dando zoom. Orientada pra cima do morro onde eu tô. Ah, você tá falando. Lá é a casa do Mike. Oeste. Tá. Engraçado. Uma árvore que caiu naturalmente aqui, parece. Esse local ele tá diferente do resto, sabe? Ele tá descampado. Tá, pessoal, em encostas areníticas como essas que vocês estão vendo aqui, ó. Você tem que fazer uma avaliação muito precisa para se aproximar, ó. Eu tenho vários metros aqui, ó, até a borda, mas eu não sei como é que tá embaixo. Então, meu entusiasmo, o cara vem, larga o peso aqui em cima e desce tudo, minha gente. Desce tudo. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu tava daquele lado avaliando esse aqui primeiro. Tá? Não dá para brincar com isso aqui, pessoal. Não dá. Aí, se o Homer quiser avançar um pouquinho agora, mas nesse porque aí eu vou dar
Eu vou dar mais recomendações aí para a galera quanto à segurança, né? Aí eu tô falando que não é para os entusiastas. A galera vai buscar hype e eu tô tentando desencorajar o pessoal a fazer isso aí, porque a galera vai acabar se machucando, a natureza não é brincadeira. Se puder avançar um pouquinho, Homer, o vídeo, vai ter outra fenda ali na frente. Essa aí, ó. Tá. Essa aí, ó, é uma outra fenda, que também é facinho do cara cair. E essa daí eu vi ela também com esse eco na cabeça, que eu não consigo explicar. Então, ir nesse local aí, pessoal, digamos que a história do Mike, que ela seja desmentida por qualquer motivo, apareça uma verdade que a gente não sabe, e tudo isso aí foi montado. Olha o paredão aí. Só de ter a percepção e as experiências que eu tive aí, eu já não consigo explicar mais nada. Então, ó, eu estou apontando para onde está a casa dele lá, e esse é o mato onde ficou pairando. Ali o paredão, né, de 70 metros, com o mato aí na frente. Eu tenho todo esse mato e a fenda na rocha que eu falei, ó, que a minha intuição falou, ó, não chega na borda porque tem coisa errada. Essa pedra inteira ali, ela poderia cair com o meu peso. Então, é como se tivesse alguma força, alguma coisa premeditando as minhas ações com um eco na cabeça, sabe? Falando, ó, não vai lá na borda. Eu sempre faço isso, mas dessa vez foi um negócio amplificado, diferente. Não dá para explicar. E a percepção que eu tive daí foi de uma quilometragem muito grande, né, desse ponto até a casa dele, e coisas estranhas começaram a acontecer mesmo, porque ó, coisas que eu não falei também no vídeo. Eu senti uma paz absoluta, aí eu estou mostrando com o dedo, né, onde que estaria um possível objeto. Essa copada de árvores aí, pessoal, ela está toda queimada. A minha posição está colocada ali, ó, e a luz do objeto está ali. Eu fiquei bem do lado, né, da onde ele Luciano, estaria. então aquelas copas de árvores seria a localização onde estão aquelas luzes. Não estaria sobre esse platô, então, seria lá embaixo. Não. Estaria abaixo do platô, porque você consegue ver que o platô ele serve de fundo, né? Na imagem que o Mike fez, ele serve de pano de fundo, ó. Ele está quase no topo, bem acima daquela copada de árvores. Por isso que na imagem que ele fez, tem um pedacinho de preto para cima da luz e daí a escuridão para baixo, né? Então ele está pairando ali. O curioso é que toda vez que eu me aproximava dessa borda aí, ó, eu vou falar uma coisa agora que eu não falei nos vídeos, tá? O pessoal me tire para louco ou não. E as sensações que eu comecei a ter, ó, ao me aproximar da borda aí, ó, é que eu tava naquele mundo invertido do Stanley Fingers. Por quê? Porque eu senti uma paz imensa nesse local e tinha um vento e tava muito frio. E quando você chega numa encosta, todo mundo que chega numa encosta sente o ar frio chegando, né? É normal isso. Entende? É normal. Só que toda vez que eu me aproximava de um local que era para estar frio, eu sentia um bafo quente, uma energia quente, e essa vibração aumentava aqui, ó. Aí eu me afastava e invertia tudo. O local que era para estar mais aquecido, por exemplo, em cima de rocha, onde o sol vai aquecer, eu vou para a natureza, pô, desde que eu nasci, cara. Então eu estou acostumado com certos padrões que são muito cravados. Eu estudo meteorologia. Eu sei que quando o sol aquece uma pedra, você tem convecção. Né, quando eu preciso fisiologicamente de mais calor, eu vou para perto de rochas numa situação de emergência, ou mesmo uma situação de descanso. Por quê? Mesmo com o céu nublado, eu vou ter a radiação, né, a ultravioleta entrando, aquecendo a rocha, e eu vou me beneficiar disso. Então eu sou muito físico, muito detalhista para essas coisas. E nesse dia eu percebi que nada se encaixava, parecia que estava tudo invertido. E sempre perto dessas benditas, dessas fendas ali que eu encontrei no chão. Uma delas, inclusive, em um primeiro vídeo, eu comento, cara, esse negócio aqui tem mais de 70 metros. E era uma fenda assim que se o cara cai ali dentro, e eu falo isso no vídeo, inclusive, eu mostro o meu pé, falo que eu estou fazendo um pêndulo com a mochila, que eu estou tomando cuidado, porque eu estou sozinho, né, afastado do pessoal do local aí que permitiu a minha entrada aí. E as sensações é de que estava tudo diferente, cara, tá tudo absolutamente diferente. E eu pensei muito se eu iria contar essa parte, né, porque é muito difícil de explicar as sensações que você está tendo. Aí eu tentei dormir essa noite, não consegui. Tem Reels e Story no meu Instagram, 4 da manhã, cara, perto das 4 da manhã, eu falando pra galera ali, galera, não sei o que está acontecendo, há muito tempo que eu não consigo, né, passar uma noite simplesmente sem piscar o olho, a 1000 por hora, sabe? Tudo diferente.
notei também algo fisiológico muito diferente, né? De ontem para hoje, eu fui tirar água do joelho, Vilela, Daniel, umas 400 mil vezes. Um negócio assim que eu não consigo explicar. Deixa eu explicar pro pessoal que tirar água do joelho é mijar, tá? Senão o pessoal tá pensando, como assim tirar água do joelho? Tem gente que não conhece. Ele fez muito esforço subindo, aí o joelho inchou, o joelho inchou, não, mas tá. Mas fisiologicamente falando, de percepção, era